Graça e paz, amados. Quero deixar um texto para a nossa reflexão que se encontra em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40, que diz: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a palavra lepra deriva-se de uma raiz que significa golpear e se refere a uma condição escamosa de pele ou de objetos inanimados ou a uma doença ocasionalmente bastante séria. Embora a palavra inclua a atual lepra, que nós conhecemos como hanseníase, ela também se refere a muitos outros tipos de erupções cutâneas. Nós encontramos no capítulo 13 do livro de Levítico diversos tipos de lepra. Ali se faz menção a pelo menos 7 formas dessa doença de pele. O leproso, como nós sabemos, era cerimonialmente considerado cerimonialmente impuro e ele tinha que viver fora das cidades e ao aproximar-se de outras pessoas tinha que gritar impuro, impuro. E a lepra também ela serve como ilustração do pecado. Queridos, nesse texto aqui, esse homem, diz a Bíblia, que ele se aproxima de Jesus, aproximando-se dele um leproso. Aqui está algo que não poderia acontecer, um leproso se aproximar de alguém sadio, porque a lepra era uma doença transmissível e ele não poderia se aproximar, mas Jesus permite que isso aconteça. E a Bíblia diz mais, que ele roga a Jesus, ele pede, ele suplica a Jesus de joelhos, um sinal de humilhação, um sinal de contrição, um sinal de que ele reconhecia Jesus como Senhor, por isso ele se ajoelha aos pés de Jesus, e também mostra uma atitude de fé daquele homem quando ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, tanto ele sabia que Jesus era soberano para fazer a cura ou não, para realizar aquela cura, mas ele tinha fé que Jesus poderia. Por isso ele falou: se quiseres. Deus é soberano para fazer ou não, se ele quiser, seja feita a vontade dele. Aí ele diz assim: podes purificar. Ele não diz assim, talvez, quem sabe, sei lá. Não, ele disse com toda a certeza, com toda a convicção da sua alma: podes purificar-me. E a Bíblia diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Olha quanta riqueza nesse versículo, quanta riqueza de detalhes. Jesus profundamente compadecido. Jesus se compadecia das pessoas antes de estender a mão para curá-las. A Bíblia diz que ele estende a mão. Outro gesto de amor, outro gesto de compaixão. E a Bíblia diz que ele o toca. Aí ele quebra todos os protocolos, né? Jesus quebra todos os preconceitos que existiam contra o leproso. E ele diz, então, ele expressa a sua vontade: eu quero ser limpo, fica limpo. E na mesma hora, diz a Bíblia no verso 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. No mesmo instante, imediatamente, como diz em outra tradução. O Evangelho de Marcos gosta muito de usar essa palavra, imediatamente. Parece que as coisas com Marcos eram tudo muito rápido, mas aqui, mais uma vez, ele demonstra o poder de Deus agindo de forma imediata na vida daquele homem. O que é que esse texto tem a ver com a situação em que nós vivemos atualmente? Amados, eu estive refletindo essa semana. Parece-me que nós estamos vivendo novamente a época da lepra em Israel. As pessoas que ficam infectadas, que são infectadas com o vírus do Covid-19,
elas estão ficando isoladas, distanciadas, ninguém às vezes se aproxima delas, poucas pessoas se arriscam a ter contato, às vezes até nos hospitais elas são um pouco que evitadas, e no convívio social elas também são. Quantas pessoas ficam enfermas e precisam ficar em casa e às vezes não podem nem publicar e divulgar o seu problema, a sua enfermidade, porque tem medo de represálias, tem medo de preconceito, tem medo de serem escanteadas. Não é verdade? A Bíblia diz que Jesus agiu sem colocar dificuldade nenhuma. Jesus não tinha nenhum preconceito, nenhum medo, nenhum receio. Jesus se aproxima daquele leproso. Da mesma forma, nos nossos dias, nós devemos aprender com Jesus, como ele disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Nós devemos aprender de Jesus e não sermos preconceituosos. Tudo bem, nós devemos tomar os devidos cuidados? Devemos. É para o bem nosso e para o bem da outra pessoa também. Mas nós não devemos, como às vezes acontece em alguns casos, isolar completamente a pessoa, deixar a pessoa à mercê da sua própria sorte, deixar a pessoa solitária e não fazermos nenhum tipo de contato, nenhum tipo de comunicação, como se pudéssemos contrair esse vírus até mesmo através de uma ligação ou de uma mensagem que enviamos para a pessoa. Fica esta palavra, que nós possamos ter mais compaixão como Jesus teve, que nós possamos vencer o preconceito, vencer a discriminação, que nós possamos nos aproximar dessas pessoas, que nós possamos orar por essas pessoas, se for preciso que a gente toque essas pessoas e abençoe essas pessoas. Se não pudermos tocar de perto, então vamos tocar de longe, mas vamos tocar pelo menos o coração dessas pessoas. Porque Jesus aqui se compadeceu, Jesus foi até o leproso, Jesus fez um milagre extraordinário na vida dele e o curou da sua lepra. Jesus também quer nos curar, Jesus quer curar o nosso povo, Jesus quer curar a nossa nação, Jesus quer curar os enfermos. Não existem apenas pessoas enfermas de Covid-19, existem pessoas que estão enfermas emocionalmente, existem pessoas que estão depressivas, existem pessoas que estão enfermas espiritualmente, existem pessoas que estão em completo desespero, precisando de uma mão amiga que o toque e diga: Jesus te ama, eu estou com você, eu estou orando por você. Que Deus nos abençoe e que nós também possamos nos livrar da lepra espiritual que é o pecado e possamos viver em comunhão com Deus, não só nesses dias, porque esses dias demonstram que a volta de Jesus está cada vez mais próxima e nós precisamos estar preparados para isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.